Olá, pessoal, trago um exercício então sobre subespaço vetorial, tá? Represente o subconjunto do plano S igual, tal que x e y pertence a reais ao quadrado, menos 5x mais y igual a zero, identificando se é ou não subespaço linear de R2. Pessoal, dizer que x e y pertence a reais ao quadrado, eu estou afirmando que o x pertence aos reais e que o y também pertence aos reais, tá? E subespaço linear é a mesma coisa que subespaço vetorial, são as mesmas propriedades. O que aqui nós destacamos é que linear faz referência a uma reta, né? E então, essa função que a gente tem aqui descrita, ó, menos 5x mais y igual a zero, ficará, né, com aspecto gráfico geométrico de uma reta, tá? Então, assim, primeiro que a gente deve fazer é fazer o gráfico, né, dessa função. Então, isolando o y, nós teremos y igual a 5x, porque como é menos 5x, passa para o outro lado da igualdade, né, fica y igual a 5x, tá? E aí nós podemos, então, fazer o gráfico dessa função. Então, bastam 2 pontos, tá? Eu sugiro utilizar x valendo 0 e depois x valendo 1, tá? X valendo 0, 5 vezes 0, o y também será 0. Então, o ponto, ó, 0, 0. Aí depois, o x valendo 1. Se o x vale 1, 5 vezes 1 é 5. Então, é o ponto, ó, 1 e 5, que seria esse ponto aqui. Aí, dados 2 pontos, a gente pode traçar a reta, tá bom? Agora, esses valores de x são qualquer valor, tá? Porque a reta tem infinitos pontos, então qualquer valor que vocês peguem vai dar certinho nesse desenho. Bom, agora que a gente já fez a parte geométrica, nós precisamos comprovar algebricamente se é ou não é um subespaço vetorial, tá bom? Para isso, vamos precisar provar aquelas propriedades, as 3. Então, primeiro, o vetor nulo, ele pertence a S? Então, é uma pergunta, a gente precisa verificar se nós conseguimos, né, ter o vetor U, 0, 0, que é o vetor neutro, pertencente ao S. Então, o que nós vamos fazer? Vamos considerar que ele exista, né? Vamos tentar provar que ele existe. Então, se ele existe, se ele pertence a S, a relação aqui, menos 5x mais y igual a 0, precisa ser verdadeira. Se o x é 0 e o y também é 0, então eu posso substituir, né? Por isso aqui, ó, eu coloquei para vocês a equação, ó, menos 5 vezes 0, que é o x, mais 0, que é o y, igual a 0. Menos 5 vezes 0 é 0, né? Mais 0 dá 0. Então, nós temos a igualdade como verdadeira, 0 igual a 0. Se ela é verdadeira, então a gente pode dizer, ó, que, portanto, o vetor neutro pertence a S. Primeira propriedade comprovada. Vamos para a segunda. A segunda é V menos U, pertencente a S, tá? Tem alguns autores que também provam pela soma, U mais V. Também está correto, certo? Bom, aqui então tem um detalhe mais importante, ó. Temos 2 vetores. Então, eu vou supor o vetor U e vou supor um vetor V, tá? Agora, preste atenção. Aqui eu escrevi x e 5x. Por quê? Porque isolando o y, nós dizemos que o y vai valer 5x para esse subconjunto. Então, quando eu for colocar um vetor geral, eu preciso seguir a regra, a definição que está no exercício. Então, seguindo isso, eu tenho o x normal, porque o x não foi falado nada dele, mas no lugar do y, nós vamos escrever, então, 5x, tá? Então, o meu par ordenado, ó, é x e 5x. Para o v ficar um pouquinho diferente, a gente escreve x1 e 5x1, tá? E agora, então, a gente faz a subtração entre eles. Então, fica v menos u, x1, 5x1, menos x e 5x, tá? A primeira é menos a primeira e a segunda menos a segunda, tá? Então, fica x1 menos x, precisa manter a ordem, né? E 5x1 menos 5x. Como eu quero provar esse formato aqui, que o y deve ser 5 vezes a primeira coordenada, eu preciso manter essa soma aqui naquele formato,
certo? Então, assim, ó, o primeiro termo, ele é x1 menos x. Agora, o segundo, eu tenho que escrever 5 vezes esse primeiro termo, para conseguir provar que esse elemento pertence ao subespaço, pertence a S, tá? Então, o que eu vou fazer, então? Vou deixar, né, a soma no primeiro termo indicada, a subtração, e no segundo termo eu vou colocar esses 5 em evidência. Então, fica 5 multiplicando x1 menos x, né, que é o primeiro elemento. Com isso, eu consigo provar que essa propriedade também é verdadeira. Então, portanto, V menos 1 pertence a S, tá? Agora, então, vamos fazer a terceira propriedade e última. Alfa U pertence a S. Bom, então, eu tenho que pensar na mesma coisa. Eu tenho que pensar na função distributiva e depois que tem que ficar esse par ordenado desse jeitinho. Primeiro elemento e 5 vezes o primeiro elemento, tá? Nesse formato. Bom, alfa U, então é alfa vezes x 5x. Fazendo a distributiva, ó, alfa x e alfa 5x. Fiz a distributiva. Porém, eu tenho que apresentar primeiro elemento e 5 vezes o primeiro elemento. Primeiro elemento meu é alfa x, beleza? Agora, o segundo eu tenho que apresentar, então, de uma forma diferente. Ó. Eu tenho que deixar 5 vezes alfa x, que é o primeiro, tá? Eu consigo fazer isso porque aqui, gente, alfa vezes 5 vezes x é uma multiplicação. Então, se eu altero a ordem, não influencia no produto, tá bom? Então, só foi isso que eu representei, ó, alfa x e 5 alfa x. Que daí fica x e 5x, tá? Lembrar que esse x aqui do início, ó, ele quer dizer a primeira coordenada. Então, a segunda tem que ser 5 vezes a primeira, tá? É isso, então. Então, posso provar que o alfa U pertence ao subespaço e S, então, é um subespaço linear de R2, consegui provar, tá bom? Então, até o próximo vídeo.